Ora, então, muito bem-vindos novamente aqui à nossa série de entrevistas no âmbito das eleições autárquicas que se realizam a 12 de outubro próximo. Temos entrevistado vários dos candidatos, ou pelo menos as candidaturas que até ao momento foram anunciadas. Hoje temos connosco o Sr. António Peixoto, que é o candidato pela CDU à Câmara Municipal de Felgueiras para as próximas eleições. O Sr. António também será acompanhado pelo Fernando Vasconcelos, que será o candidato também à Assembleia Municipal. O Sr. António Peixoto é um marceneiro que se dedica a restauros de móveis antigos, é também uma figura conhecida da nossa cena política em Felgueiras. Já é a terceira vez que se candidata. António Peixoto, muito obrigado por aceder aqui ao nosso convite para a entrevista. Eu gostaria de começar por pedir, do seu ponto de vista, de uma análise à vida do Conselho, em termos da gestão do Conselho em si, nestes últimos 2 mandatos, pelos candidatos, obviamente, do Sim Acredita. O que é que a CDU vê? Qual é que é a sua avaliação destes 2 mandatos neste momento? Bom, nós temos feito críticas à atuação da Câmara em alguns aspectos e tem-se feito algumas obras, não quer dizer que sejam as obras necessárias, mas eu acho que eles entendem que devem fazer, são eles que têm a gestão, portanto, mas pensamos que há muitas outras coisas que poderiam ser feitas de menos amplitude, mas de mais necessidade, que resolvesse muitos problemas das populações, não é? E às vezes são pequenas coisas que afetam a vida diária dos felgueirenses. Temos, por exemplo, aqui ao lado, o bairro João Paulo II, que sempre esteve abandonado, que agora entrou numa fase de restauro e está com problemas porque a instituição que devia financiar já está a cortar as verbas e está em risco de parar as obras. Também gostaria de dizer que, por exemplo, o Distrito do Porto tem 40 deputados divididos pelo PS, PSD e o Chega, e nunca foi a preocupação desses deputados, 40 deputados, nunca tiveram a preocupação de vir aqui, de ver, não só neste caso do bairro, mas até dos problemas dos postos de saúde, sei lá, tantos outros problemas, do ensino, com a falta de professores, que não é só um problema nacional, também é local. E gostaria de dizer que, por exemplo, nós temos um deputado no Distrito do Porto. Com quem já nos reunimos com aqui, quem já nos estivemos no reunimos, próprio bairro de João Paulo II, e que chamaram a atenção alguns que problemas. apesar de ter que sozinho dar resposta a muitos problemas, ou tentar dar resposta a muitos problemas do Distrito, ainda vai fazendo, desloca-se, por exemplo, ainda a outros distritos, como esteve ainda agora há muito pouco tempo em Vila Real com os produtores das uvas, que estão com problemas do escoamento das uvas, que já o tiveram o ano passado e continuam, não é? Mas gostava de dizer, por exemplo, em relação aqui ao bairro João Paulo II, estava um inquilino aqui do bairro João Paulo II, estava sem água há um ano, andava a trazer água aos garrafões pelas escadas acima, que mora no segundo andar, para a sua higiene e para a alimentação, um ano, e que foi à Câmara por dezenas de vezes. Foi a instituição que gera o património da habitação, nunca ninguém lhe deu resposta, e foi pedido ao deputado do Partido Comunista, ou da CDU, que viesse aqui para se inteirar da situação. Ele foi e colocou a questão ao Governo, numa semana pôs lá água. Quer dizer, há tudo aqui parece que... Falta de atenção aos detalhes, ao pormenores, digamos de uma certa forma. E o que eu queria dizer é que às vezes os pormenores são mais importantes, porque afeta mesmo a vida das pessoas. E foi resolvido. Esteve cá agora, porque está iminente a paragem, se não parou já, as obras no bairro, e vai ficar um bloco inteiro por reconstruir, por reparar, e uma grande parte de um outro bloco, de vários blocos que estão nessa situação, e ao ponto só porque não libertam o dinheiro para pagar ao empreiteiro, e o empreiteiro não vai estar a meter o dinheiro dele ali, não é? Porque pronto, ele também tem os seus compromissos. E
e são verbas que têm que ser gastas até ao princípio, a meados do ano 2026, que está aí, e que se calhar não vai haver tempo de o fazer. Portanto, está a dizer aqui que há aqui o perigo corre-se o perigo aqui de que as obras no bairro João Paulo II parem? Iminente. E o nosso deputado já esteve aqui, voltou a pôr a questão ao Governo, que até fez uma nota à imprensa, que eu não tenho aqui, mas fez uma nota à imprensa da situação e da exposição que fez. Portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, não há uma preocupação com estas coisas. E se a gente for ver, por exemplo, vai ali a Lousada, que tem um bairro social que foi posterior a este, 3, 4 anos, ou assim, posterior a este, e já levou obras, pai, 3 vezes, passa-se lá e tem um bom aspecto, e eu pergunto, é só da gestão do património de Estado que emperra as coisas? Não, a Câmara também tem um papel aqui e que devia ser um papel importante. Como mediador, provavelmente? Exatamente. Como fonte de um alerta também para as poderia, olha, agora que estamos a falar da habitação, poderia a Câmara fazer projetos para a habitação social. Tem sido uma crítica recorrente a este Executivo, de que aparentemente não há, ou havia uma política de habitação social que eventualmente não está a decorrer lá muito bem, não é? É verdade, e podiam apresentar projetos ao Governo para que desenvolvesse a habitação social, porque nós estamos numa zona do Baixo Tâmega e Sousa e Baixo Tâmega, em que os salários são dos salários mais baixos do país e onde as rendas são iguais aos outros lados, onde um trabalhador que ganha 800 euros, um casal, muitas vezes o salário não é para a renda, e isto não se pode, as pessoas até se desmotivam de trabalhar. Vou trabalhar para quê? Se eu chego ao fim do mês e com o meu trabalho o meu saldo é sempre negativo, até tirar vontade de trabalhar as pessoas. É preciso incentivar, dar condições de vida, é isso é que daria ânimo para o trabalho, não é? Claro. E depois queixam-se do absentismo, das pessoas, pronto, que não... Porque as pessoas não veem muito um sorrir na vida, não é? É isto, é uma vida de sacrifícios. Acho que nós não e defende que uma autarquia deveria estar um pouco mais sensibilizada para isto, pelo menos para os problemas mais graves que afetam as pessoas. A habitação é uma das prioridades, que é um problema nacional, mas a gente aqui está a falar de um problema local que existe e que é verdade, que as pessoas trabalhando e não conseguir ter uma vida com dignidade é muito frustrante. Não é? Claro. Sr. Peixoto, mais ou menos já cobrimos aqui esta parte da avaliação e já percebemos as suas preocupações. Em termos de uma candidatura, já é a terceira vez que se candidata à Câmara Municipal de Felgueiras. Eu imagino que, em termos objetivos, se tenham mantido os mesmos ao longo dos anos. Do ponto de vista da candidatura da CDU à Câmara de Felgueiras, quais é que são os principais temas? O que é que defende a CDU? Bom, nós geralmente temos o programa é visto entre nós, não é? que reunimos para toda a gente trazer ideias para uma proposta para um programa conselhio. Estamos num processo ainda final da recolha de candidaturas para entregarmos atempadamente e pensamos que estamos a querer que a todas as freguesias. Portanto, estamos a dizer que eventualmente terão candidatos a todas as freguesias? Estamos a pensar que é possível e concorremos a todas as freguesias. E só a partir daí iremos elaborar. Mas há sempre problemas que são velhos e que têm que se voltar a repetir, não é? Não é o caso do saneamento, é a água pública, que este Conselho tinha condições para ter resolvido o problema total do saneamento da água pública há mais de 20 anos. Nunca quiseram entrar por aí. Olha, por exemplo, a gente vê que neste momento parece que é usual que é usual só se fazer obras em pré-eleições, não é?
no meio ano final de eleições, começa-se a fazer obras por todo lado, que impede a mobilidade das pessoas, que fica mais caro e mais mal feito, não é? Porque isto é uma corrida que a gente está aí a ver. Está-se a referir às obras que agora, que estão neste momento a realizar-se. Quer dizer, impedir as pessoas da sua mobilidade, que podiam ser tudo feito atempadamente. A gente corta por um lado, tem obras no outro lado e podia, em 4 anos, podia ter, a Câmara tem gente para programar as coisas, se não tem, devia ter para programar, porque são 4 anos e que se devia ir fazendo. Eu penso que, se calhar, ou deveria ser contraproducente, as pessoas não deviam pensar, agora que estão aqui a fazer muitas obras, não, elas deviam ter sido feitas atempadamente e naturalmente. Como há mais de 20 anos que já se podiam ter feito algumas dessas obras. Exatamente, e é sempre a mesma questão, que quando chega a meio ano das eleições, isto parece um estaleiro por todo lado. E não havia necessidade, podia ser tudo programado, ser com melhor qualidade do trabalho e mais barato, porque naturalmente se eles forem a exigir que o empreiteiro, tem que ser agora, tem que ser, ele tem que alterar os preços, se calhar, não é? E obviamente que hoje em dia os preços aumentam exponencialmente todos os dias, portanto, queixa-se que há aqui um excesso. A minha ideia de pergunta era, digamos hipoteticamente, uma Câmara de Felgueiras CDU, quais é que seriam as vossas prioridades? Se fosse uma Câmara CDU. Se fosse uma Câmara CDU. Se fosse uma Câmara CDU, posso dizer que isto podia ser quase um jardim, porque nós temos há experiências que a CDU já administrou, agora não tanto, mas já administrou perto de 50 câmaras, e onde tinha todas as infraestruturas, desde piscinas, desde jardins infantis, desde creches, lares, o que era também preciso aqui, que é um problema nacional, a falta de creches, e também em Felgueiras. Temos o problema até de lar para a terceira idade, onde as pessoas com baixos salários não podem recorrer, ficam a morrer em casa. Ficam a morrer em casa, alguns até se matam, que ainda há 3 semanas, ou 4, matou-se um senhor que tinha ido a 2 lares aqui a Felgueiras, não arranjou, não tinha vaga e matou-se. Bastante dramático. É verdade. É dramático. Mas e porquê? Porque, de facto, devia-se responder a estas situações, porque as pessoas que vão para o trabalho não têm onde deixar os seus filhos, depois chegou à terceira idade, que tem dificuldades, não tem um lar. Todas estas coisas que eu diria que às vezes mais importante do que andar a forrar a cidade da pedra, que está lá uma porcaria que é só chicletes e óleo e partidas, quer dizer que se gastou ali milhões, se calhar, mas muito dinheiro, e que não resolveu nada. Nem sequer ficou... olha, quando há muita chuva, a água vai para ali abaixo porque não tem poder de drenagem, de infiltração. Nestes dias de muito calor, as pedras estão ali a refletir o calor, é um calor insuportável. Tudo isso, quer dizer, dinheiros que eu penso que não são bem gastos. Okay. Porque já se formos ali à praça penso que é Machado de Matos, até está tudo partido de andar lá com caminhões em cima, está-se a gastar tanto dinheiro para partir aquilo tudo, é deitar dinheiro fora. A CDU, eu lembro-me agora também aqui de um tema que a CDU nos tem chamado a atenção, que nós fazemos alguma cobertura também, que é na questão da mobilidade, que criticaram duramente, que é o distrito do Porto ter ficado quase de fora, ou praticamente de fora, desta questão das portagens. Obviamente isto não é uma coisa, não é uma questão autárquica, mas poderia ser, não é? Na parte da pressão. Nesta questão da mobilidade também se tem criticado muito aqui em Felgueiras e vê-se em alguns concelhos aqui à nossa volta, que temos tido sistemas de transporte público implementados aqui em Felgueiras. Aqui em Felgueiras não tem. Continua a ser uma miragem. Isto também é um tema que a CDU gostaria de ver resolvido. Que nós temos sempre frisado esse aspecto da falta de mobilidade, que não há ligação atenta às freguesias, não há, por exemplo, a ligação ao comboio a Caída ou a Vizela, em que é um meio seguro e irregular, que é quase de hora em hora, comboios. E não há uma preocupação de
de haver uma coincidência, já não diria com todos, mas com aqueles comboios em que as pessoas ou se deslocam para o trabalho, que ter alguma regularidade a coincidir com a chegada do comboio ou a partida e que não tem. Olha, como disse até, por exemplo, para as zonas industriais, não tem autocarros para as zonas industriais nas horas do fluxo do pessoal. Fluxo de trabalhadores, não é? Eu lembro que havia empresas, não sei se isso ainda é prática hoje em dia, mas lembro de ver empresas que iam buscar os seus funcionários. Sim, ainda é. Que era uma coisa que não devia ser necessária, imagino eu. Portanto, numa Câmara CDU, o que me está a dizer é que haveria aqui uma atenção mais às necessidades mesmo das pessoas. Sim. E talvez, como disse há pouco, haver aqui um pouco mais de planeamento na programação destes investimentos públicos. Obviamente que estas eleições são o que são, de uma certa forma, em termos de resultados, não é? Sim. Eu estava a ler a sua entrevista que deu durante as eleições de 2021 e disse aqui uma frase que me chamou a atenção, que, portanto, que na realidade eleger na altura diria que eleger um vereador e uma representação na Assembleia já seria uma diferença, que faria toda a diferença na gestão municipal a favor dos felgueirenses. Pergunto eu, isto está a falar aqui de uma falta de escrutínio da ação, portanto, da autarquia? Seria a eleição de representantes da CDU uma garantia de que haveria um pouco mais de transparência, ou pelo menos se pediria um pouco mais de transparência por parte das autarquias? Eu gostava que me explicasse um pouquinho mais aqui, na realidade, aqui seria ideal. A gente sabemos que há muitos anos esta parte que a Câmara tem sido gerida pelo PS e PSD. E revezando-se, mas normalmente é entre os dois e com o CDS atrelado ao PSD. E sempre se entenderam muito bem. Só vêm com críticas em campanhas eleitorais, criticarem-se ferozmente uns aos outros, mas a verdade é que eles sempre se entenderam e sempre votaram as propostas uns dos outros, porque o projeto é o mesmo. E o projeto é o mesmo e pronto, e o Sim Acredita é um PSD, é outra face do PSD. Quer dizer PSD ou quer dizer um PS? Não, PSD. É um PSD, okay. O Nuno e outros variadores foram sempre gente do PSD, não é? Depois por ambição também de querer gerir a autarquia, saíram e fizeram o Sim Acredita. O PS, quando foi a primeira vez do Sim Acredita, tinha um candidato próprio, que era um professor dali do Polo universitário, que andaram com ele ali aos tombos até ao ponto do homem desistir. E penso que capar o PS para muitos anos, porque não vai ser fácil agora o PS voltar tão cedo a ter uma lista própria e a ganhar as eleições, porque eles mataram-se uns aos outros. Voltando à questão anterior, era o que é que um vereador ou um representante da Assembleia da CDU poderia fazer exatamente, para resolver esta era aí onde aqui? eu queria chegar, onde ali há sempre um conluio entre todos. Se estivesse lá um vereador da CDU, seria diferente. Bastava estar ali na discussão e fazer as suas propostas. E não quer dizer que um homem sozinho que ia impor aos outros de forma nenhuma, mas estava à mesa de fazer umas propostas para ser ou não aceitas. E também estava à mesa para dizer cá fora o que se passa lá dentro. Porque, como disse, ele só depois nas campanhas eleitorais é que vem dizer que estão muito de desacordo com isto e com aquilo, mas o facto de lá dentro sempre se entenderam. E se nós lá estivéssemos, as coisas teriam sido diferentes. Porque, em princípio, teríamos que dizer às populações, aqueles que sempre se entenderam, e mostrar com dados o que era. Assim, não. Assim, nós não estamos lá, não podemos dizer o que se lá passa. António Peixoto, não sei se tinha mais algumas ideias aqui para a nossa entrevista. Esta, mais ou menos, era o que eu pensava que poderíamos abordar.
portanto, os temas fortes, não é? Falamos aqui também gostaria de dizer, maior atenção à população, às necessidades específicas das pessoas, os transportes, a mobilidade, estas obras todas empenhadas umas nas outras agora. Eu gostaria de desafiar o António Peixoto numa frase ou numa pequena intervenção, digamos aqui no fim, dizer o que é que realmente pretende a CDU fazer em termos de campanha e os benefícios, como estávamos agora aqui a falar, portanto, de haver alguém eleito pela CDU dentro, portanto, deste sistema, dentro da Assembleia Municipal, que pudesse manter aqui um olho nas coisas de uma certa forma, se é que eu entendi que está a dizer. Bom, a nossa campanha é sempre virada para o mundo do trabalho, não é? Exato. E bem sei que também somos nós que temos propostas para o pequeno e médio industrial e comerciante. Somos nós que defendemos as pequenas e médias empresas, porque a gente sabe que os partidos, tanto o PS como o PSD, que não estão virados para aí. Estão todos virados para o grande capital, para as grandes empresas e menosprezando sempre que por quem paga sempre a fatura é a parte do trabalho e o pequeno e médio industrial é que paga. Por exemplo, até em relação às portagens, que é um acréscimo muito grande para todos os utentes dela e até para as pequenas e médias empresas locais, em que é um acrescido nas suas despesas o pagamento de portagens, sendo que só no Distrito do Porto, inclusive esta que nos serve a A41 e a A42, são as únicas a quase no país que ficaram de fora da isenção. E a gente até disse, mas que Felgueiras fez algo mal aos governantes para eles votarem, não incluírem Felgueiras neste pacote de isenções. Portanto, é tudo isto. Depois, é claro, estes candidatos que estão aí, do PS e do PSD, são representantes do PS e do PSD, deste que tem sido o governo do nosso país e que nos tem desgovernado e que tem criado situações sempre deploráveis ao mundo do trabalho. A gente vê que agora até a questão da amamentação, quer dizer, tudo serve para tirar as pequenas benesses os direitos das pessoas, das mães. Até a Ordem dos Médicos já se pronunciou contra essa medida. Não? Quer dizer, eles vão, esmiuçam no desgraçado e a gente vê que há empresas que têm dezenas de milhões de lucros por dia, não é? E que são isentas muitas vezes de impostos e que recorrem a fundos e que os gastam como quer. Há tudo isto assim, uma política mesmo de vingança contra quem tudo produz e que se levanta cedo para ir para o trabalho e com sacrifícios. E são esses que são sempre que pagam a fatura de tudo. E nós, pronto, o nosso propósito na nossa candidatura seria, pronto, também sei que há muitas coisas que estão do âmbito nacional, do governo, mas as autarquias também podem fazer pressão nesses aspectos. Por exemplo, em nome de andar aí a alugar caminhonetas para ir para o Santoinho, comer e beber até ele chegar com o dedo, olha, se calhar eu, se fosse Presidente da Câmara, dizia-se, opa, está bem, vamos organizar uma excursão aí com muita gente e vamos à sede do Governo, à Assembleia da República, exigir ou fazê-lo ver quais são os nossos problemas e depois até poderia passar por Fátima também, que eles gostam. As pessoas gostam de ir a Fátima e ir ao outro lado. Pá, olha, depois até passamos por Fátima e tal. E juntava o útil ao agradável, dar um passeio aos mais idosos e mostrar ao Governo o descontentamento de que era preciso alguma coisa mais para nós. Não é? Muito bem. António Peixoto, muito obrigado pelo seu tempo. Está. Espero que a campanha corra bem para vocês. Muito obrigado. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado por nos acompanhar e até uma próxima entrevista.